Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Fórum Urbanidade. Hoje nós estamos aqui com Samuel Barreto, conforme prometido. Samuel, pode entrar aí. Nós estamos Bom dia a todos. Samuel Barreto, da The Nature Conservancy. É uma promessa que a gente fez aí aos participantes do webinar Ciclo das Águas nas cidades, de fazer aí uma geral das perguntas que não foram respondidas durante o webinar. O Samuel, para quem não conhece, ele é gestor de águas na The Nature Conservancy, né, Brasil. A The Nature é uma organização mundial de atuação na conservação e ativação do meio ambiente pelo mundo, né? Atua em mais de 70 países, né, aí, com a promoção e a conservação do meio ambiente. E o que é interessante da The Nature é que ela utiliza a ciência como pauta, né, e a tecnologia e inovação para poder fazer uma conservação sustentável. Eu achei isso muito interessante na missão da The Nature. E, para começar essa conversa, Samuel, eu gostaria muito de entender o que eu li num artigo seu, onde você citou um estudo aí do Fórum Mundial Econômico de 2018, onde comparava a crise hídrica ao terrorismo. Ou seja, dizia que a crise hídrica ela leva mais risco do que o próprio terrorismo. É isso daí. Começando por isso aí, eu gostaria de ouvir você. Não, perfeito. Esse ponto que você colocou, eu acho que é o que muda a agenda hídrica nos últimos 10 anos, pelo menos, que é exatamente o entendimento do risco hídrico mundo afora. E isso é capturado também nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, que é o relatório de riscos globais, onde a questão, da crise hídrica e das mudanças climáticas, desastres naturais que a gente vê exatamente expresso na água, os seus efeitos, impactos pelo excesso ou pela falta, tem também sido percebido pelas empresas, pelos investidores, porque tem havido problemas no mundo inteiro de perdas econômicas decorrentes do impacto da crise hídrica. A gente lembra bem, aqui no Brasil, fora o semiárido, que já tem uma condição muito especial de pouca disponibilidade hídrica, agravada pela forma da mudança do uso do solo e também da gestão, mas recentemente observando esses fenômenos se repetindo com uma maior frequência em outras regiões que não era tão comum, como no Sudeste e Sul do Brasil, mesmo no Centro-Oeste. A gente lembra da crise hídrica que afetou a região Sudeste em 2014, 2015, especialmente, né, São Paulo, que eu acho que foi o símbolo emblemático daquele período, o Distrito Federal, mais recentemente, em 2017, nesse mesmo momento em que falamos o sul do país, passando por uma seca muito intensa, o Paraná a pior dos últimos 40 anos, e esse não é um fenômeno isolado. Na África, o ano passado aconteceu a mesma questão, como em Angola, aconteceu no Chile, na Califórnia, na Europa, e nesse mesmo momento uma cheia que pode colocar em risco mais de 400 milhões de pessoas que estão abaixo daquela barragem, a maior barragem hoje do mundo na China, do rio Yangtze, a de Três Gargantas, por uma chuva excessiva. Então, são esses fatores que levam a esse entendimento e percepção do risco hídrico. É nesse sentido que vocês fazem essa comparação ao terrorismo pelo risco de morte, pelo risco de desastre que ele pode causar? Não fomos nós, foi o Fórum Econômico Mundial que fez esse relatório, né? O ponto é que o risco hídrico, a crise climática, está entre os 3 primeiros assuntos. E o tema da água está sempre, se não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, mas sempre entre os top 3 principais riscos, acima da questão do petróleo, do terrorismo, como você falou. Outro assunto que é interessante, que também tem mudado nessa agenda, é a questão dos ataques cibernéticos, que a gente também vem acompanhando cada vez mais isso mundo afora. Certo. Samuel, bom, trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, rapidamente, ainda fora do nosso script do evento, eu queria entender mais sobre o projeto da coalizão, né, das cidades pela água. Vocês atuam em 12 regiões aqui do Brasil, inclusive aqui em Brasília também, que a gente tem uma crise hídrica anual, né, em alguns anos mais intensa, em outros não. Eu queria entender como é que vocês atuam, quais são os resultados desse projeto e como é que ele está hoje.
Perfeito. A TNC tem uma estratégia global de água. Uma dessas iniciativas se chama Fundos de Água, que nada mais é a partir de uma análise feita de ciência em conjunto com diversos atores do poder público, da sociedade civil, da iniciativa privada, porque também entendemos que a solução passa pelas parcerias técnicas, ninguém vai dar conta disso sozinho, e relacionado à nossa missão, onde pessoas e natureza prosperam conjuntamente. Então, essas iniciativas de segurança hídrica, uma delas chama Fundos de Água. Na América Latina, nós temos uma rede bastante forte chamada Aliança de Fundos de Água da América Latina, formada pela TNC, pelo Banco Interamericano, pelo Global Environmental Facility, o GEF, pelo ICI, que é o Instituto Climático da Alemanha, e pela Fundação FENSA. Foi feita uma análise no passado de oportunidades de investimento em soluções de natureza, porque nós entendemos que as soluções de natureza, como a restauração, a conservação, o manejo adequado do solo, traz impacto direto na quantidade e na qualidade de água. Então, essa é ainda uma parte que falta na agenda da água e do saneamento. Não ser algo marginal, mas algo central na busca da segurança hídrica. Então, foi feita uma análise na América Latina, em regiões com mais de 1 milhão de habitantes, aonde essas soluções de natureza pudessem ter o efeito. O resultado foi que apareceu 25 regiões como oportunidade de investimento em soluções baseadas na natureza, como restauração, conservação da floresta, para ter uma ação como essa que nós desenvolvemos de fundos de água, porque ao mesmo tempo tem uma oportunidade e um risco de estresse hídrico. Dessas 25 regiões, 12 delas estavam no Brasil. O lar de 62 milhões de pessoas, representa quase metade do PIB do país, novamente, de um lado, com uma luz amarela piscando sobre a questão do risco hídrico, e do outro, a oportunidade de investimentos em soluções de natureza. Naquele momento, 2015, aquela seca incrível que estava passando o Sudeste brasileiro, nós pensamos, bom, em vez de trabalhar região por região, vamos fazer uma coalizão, trazer os atores chaves, e assim foi feito. Chamamos também, convidamos a iniciativa privada, então tem um grupo também da iniciativa privada de usuários de água, e em novembro de 2015 lançamos a coalizão. Das 12 regiões, nós conseguimos atuar em 6, porque para atuar nas outras 6 é preciso também ter uma estrutura e uma condição mínima, porque não são projetos que começam e dão resultado amanhã. É preciso estruturar isso para que eles possam funcionar de forma perene, para não acontecer aquele efeito soluço, o efeito sanfona. Acontece enquanto tem um recurso, depois disso ele acaba, e aí você desmobiliza toda uma cadeia de atores e principalmente os resultados que não acontecem. Então, a coalizão permitiu ampliar 3 novos projetos que não existiam, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ampliou em Brasília, tanto na Bacia do Pipiripau quanto na Bacia do Descoberto, o principal manancial de abastecimento do Distrito Federal, também como atuação na região metropolitana de Belo Horizonte, com a Bacia do Rio das Velhas e da Bacia do Paraupeba. A Bacia do Paraupeba, para quem não lembra, foi a bacia que aconteceu esse último acidente da mineração, provocando mais de 200 e tantas mortes e impactando fortemente essa bacia hidrográfica, e também em Curitiba, uma outra região importante que também está passando, em menos de 5 anos, por uma nova seca. Uhum. Depois de 5 anos, com esse arranjo, a TNC é muito focada em ciência. Então, a partir de trazer informações também que auxiliem na tomada de decisão, orientem as áreas prioritárias que devem ser recuperadas, mantidas, e melhor manejadas, um arranjo institucional, um mecanismo de governança e instrumentos financeiros como PSA, mecanismos de tarifa de água, de compensação ambiental, recursos provenientes dos comitês de bacia, focando nessas áreas prioritárias. O resultado, depois de 5 anos, é que alcançamos cerca de 123 mil hectares restaurados, conservados ou sob melhores práticas. Isso significa aproximadamente 123 mil campos de futebol, como o Maracanã, por exemplo, para dar uma dimensão de extensão de áreas que foram recuperadas. Uhum. Mais de 4 mil famílias beneficiadas, mais de 20 milhões de reais
efetuados em pagamento por serviço ambiental, criando um estímulo para quem está na ponta, proprietários rurais atuando nessa busca também conjunta de conservação e melhoria de qualidade de vida, e mais de 250 milhões de reais alavancados. Ainda são resultados preliminares, mas eu acho que mostra que exatamente esse arranjo que combina ciência, boas práticas, concertação, traz benefício para todos. Benefício para a pessoa que está lá no campo, até mesmo nós que estamos nas cidades, porque essas áreas que são protegidas, recuperadas, elas são exatamente as áreas que vão contribuir para que a água chegue na nossa torneira. Essa é a conservação sob medida que a gente tem lá na missão da TNC? Exato, porque se não dá para manejar tudo, até pela escassez do recurso, a ciência pode nos apontar e nos auxiliar a escolher quais são as áreas iniciais que precisam ser recuperadas, né? Que precisam ser mantidas. Por quê? Porque elas cumprem com uma função ecológica. Uma dessas funções é poder ajudar a ampliar a segurança hídrica por meio da melhor qualidade e quantidade de água. E mais do que isso, né? Trazendo também um benefício duradouro, porque à medida que você está protegendo aquelas fontes de água, você está reduzindo custos, está melhorando também a situação econômica para nós, usuários na cidade, e protegendo essas fontes, do qual milhões e milhões de pessoas dependem aqui no Brasil. E essa iniciativa é realizada hoje em mais de 35 lugares, em quase todos os continentes, na Ásia, na África e em toda a América. Legal. Bom, para entrar nas perguntas agora do webinar que a gente fez, para quem não conhece, o Samuel é mestre em sustentabilidade, atua há mais de 20 anos nessa área de sustentabilidade e meio ambiente, participou também, né, Samuel, de projetos com a WWF, né, durante um bom tempo, e hoje aí está à frente desse setor importante aí na TNC. E o professor Valber de Abreu, da IFPA de Ananindeua, no Pará, fez a seguinte pergunta no webinar que a gente vai ler aqui agora. A pergunta que faz é como requalificar espaços urbanizados numa perspectiva social sem a participação de representações sociais nos processos decisórios. Não dá, né? Sem a participação não dá. Então, é fundamental a questão da participação da sociedade nessas questões, até porque governos passam, nós ficamos. E na medida que nós também reafirmamos que uma nova cultura da água ela é fundamental, isso passa, obviamente, pela corresponsabilidade cidadã, pela participação da sociedade. Os mecanismos da Lei dos Recursos Hídricos, por exemplo, o que nós chamamos da Lei das Águas, permite essa participação. Aliás, é um elemento estruturante dessa lei, a participação, da descentralização e a integração, porque nós também temos ainda ações muito pulverizadas e sobrepostas. Então, é importante também integrar os instrumentos de gestão, as diferentes políticas públicas, e o pilar fundamental de tudo isso é a sociedade, para, acho que, requalificar o espaço urbano, a qualidade de vida das pessoas. Cabe lembrar que, nesse momento, mais de 35 milhões de pessoas hoje no Brasil não têm acesso à água potável, mais da metade da população não tem acesso à coleta e o tratamento do esgoto, o que dá praticamente aí quase 3 Argentinas nessa situação. E isso num momento terrível como o da pandemia, né, onde a água é um elemento fundamental para a saúde e a sobrevivência das pessoas. Então, para isso é importante também proteger as fontes de água, não adianta só pegar essa água, tratar, distribuir, descartar, é preciso proteger as suas fontes, e aí é o ponto que nós colocamos. E essas questões da participação, do diálogo, da integração, inserido dentro das políticas públicas e dos seus respectivos instrumentos de gestão, seja no espaço urbano, por exemplo, como plano diretor, ou quando a gente está falando de uma área maior, com plano da bacia, é importante esses diversos olhares e complementaridades que a sociedade civil tem muito a fazer e contribuir. Bom, me corrija se eu estiver errado. A TNC é um hub ali de conservação e meio ambiente, onde ela faz a conexão entre todos os atores ali, né, que fazem parte desse processo como em geral. E o Antônio Pinaldi, de Maceió, ele faz justamente essa pergunta.
quais dificuldades de conectar esses setores que possuem políticas públicas hídricas, né, dentro de um ciclo hidrológico, setores com ações fragmentadas que não se percebem complementares. Como é que vocês fazem essa atuação? Vou citar um exemplo na questão, por exemplo, da tarifa de água. Nesse momento, estamos trabalhando em São Paulo uma questão junto com a Companhia de Água, junto com a Agência Reguladora de Água, trazendo para dentro dessa agenda do saneamento também a importância de proteger os mananciais, porque além de gerar segurança hídrica, ela pode gerar uma economia dos recursos a serem investidos e, mais do que isso, garantir ali um ativo que é absolutamente fundamental para o funcionamento das cidades, que é o abastecimento doméstico. Inclusive para evitar aquela questão que eu estava comentando no início do relatório do Fórum Econômico Mundial, que o risco hídrico aparece porque você tem também muitos ativos encalhados, como nós temos aqui, por exemplo, uma represa, a maior represa da Grande São Paulo, que não dá para nada, porque ela está completamente poluída, a maior parte dela. Então, como que a gente atua fazendo essa conexão? Por exemplo, trazendo uma questão conceitual e mostrando também e discutindo tecnicamente como que esse é um fator que pode agregar valor. E aí começa a concertação, porque também não adianta apenas a Companhia de Água, a agência reguladora, atribuir esse aspecto da conservação dos mananciais. Isso começa no nível do município. Então, aquelas áreas que eu estava comentando, aquelas áreas prioritárias, tem todo um trabalho também no campo que envolve a prefeitura, que é a porta de abertura dentro do município, os seus técnicos, o proprietário rural, que se ele não tiver envolvido, nada acontece no final do dia, porque é na terra que as coisas acontecem, né? Quer dizer, seja na recuperação, na consertação. Então, envolve desde o proprietário rural, os técnicos, os atores locais, como você também citou aí no Distrito Federal, os diversos atores, instituições que participam desse processo. Okay. Então, envolvendo prefeitura, envolvendo proprietários rurais, envolvendo órgãos do Estado, comitês de bacias hidrográficas, companhias de água em torno de um objetivo comum. A vantagem disso é que você potencializa os resultados na medida que você estabelece ali ações pelo menos integradas, porque se há o limite, às vezes, da lei, da competência do que a lei impõe para cada uma dessas instituições, nós podemos ajudar a facilitar essa integração. E na medida que você cria sinergias, por exemplo, entre a prefeitura, entre os órgãos do Estado, comitês de bacia, agências de água, companhias de água, em torno de uma área e um objetivo comum, a chance de você ter um resultado efetivo ela é maior. Então, a TNC atua dessa maneira, procurando também subsidiar a tomada de decisão, a melhor decisão possível, com a ciência disponível, e um trabalho também de convencimento, né? Quer dizer, parte do nosso trabalho é também o convencimento, e para isso tem a relação com as pessoas. É muito importante essa relação com as pessoas, a relação de longo prazo, porque essas iniciativas não dão resultado de um dia para o outro. E o nosso compromisso também ele não é de curto prazo. Por isso que quando você começa uma ação, por isso que a gente não conseguiu chegar nas 12 regiões, chegou em 6, porque o nosso compromisso ele é de longo prazo. Não adianta começar hoje para ir embora amanhã, porque aí você não consegue promover a transformação necessária no nosso tema aqui, que a gente está focando na questão da água. Legal. A questão do convencimento é muito importante para a nossa próxima pergunta, que foi um participante anônimo, mas ele deu uma apimentada e mandou uma pergunta bem complexa. Você poderia dar a sua opinião sobre a transição do Rio São Francisco? E qual foi a atuação da TNC nisso, se teve alguma atuação? Eu acho que é a transposição, né? A transposição, isso. Transposição. A transposição. Não, a TNC ela não teve uma participação nesse tema, mas esse tipo de situação, o que a gente sabe é que grandes transposições devem ser a última alternativa a ser adotada, porque o que se sabe e o que se tem aprendido e que são fatos nesse tema é que os benefícios sempre são superestimados e os custos subestimados. Então, na questão da segurança hídrica, acho que um primeiro ponto é não descartar nenhuma possibilidade.
Então, não adianta também você fazer uma transposição a um custo que já ultrapassou os 8 bilhões, ela foi prevista a 5, então já passou em pelo menos mais 50%, eu estou com esse número desatualizado. No entanto, é fundamental assegurar a segurança hídrica de milhões de pessoas que vivem numa situação muito difícil no semiárido brasileiro. Ali existe também estruturas prontas, né, quer dizer, que precisam ser recuperadas, precisa ter tratamento do esgoto, pode ter outras alternativas locais que possam ajudar as comunidades que estão difusas. Então, todas as soluções têm que ser pensadas, inclusive a transposição. Mas o que técnicos, né, sempre colocam é que essa deve ser a última escolha, quando as demais foram esgotadas. Por conta disso, por conta do alto custo, da complexidade que são essas intervenções e de todo o aprendizado que existe no Brasil e no mundo. Custos subestimados e benefícios superestimados, que quando ela ocorre de fato, se percebe isso. Né? Quer dizer, e a gente já tem exatamente esse caso aqui de São Francisco. Foi projetado a um valor, está no mínimo 50% maior do que foi projetada e os benefícios ainda não foram alcançados, anos a fio. Agora, isso não pode ser um impedimento de promover e assegurar um direito universal de acesso à água e ao saneamento, insisto, em milhões de pessoas que vivem em situações muito difíceis e que é muito diferente da nossa realidade. Conversando com algumas pessoas dessa região, por exemplo, tem o sonho de pessoas poder usar um shampoo para lavar a cabeça, porque sabe isso para nós parece assim completamente distante, absurdo, só para dar a dimensão do valor do que representa cada gota de água para essas pessoas. Então, é uma missão, é uma necessidade assegurar o acesso universal à água a todos no Brasil e no mundo afora. Bom, muito interessante e muito importante isso que você falou agora. E na nossa próxima pergunta tem uma relação direta com a questão da transposição do Rio São Francisco e com a questão também do acesso à água. O Francisco Joalci da Silveira Lopes, ele é da região Nordeste, ele faz a seguinte afirmação: sabemos que o Brasil detém 12% de toda a água potável do planeta, porém toda essa água é distribuída de forma irregular. A região Norte do Brasil é a menos populosa do país e detém 60% da água. Já o Nordeste é a segunda região mais populosa e detém apenas 3%. Será que é possível resolver o problema da escassez de água no Nordeste? Ou será mesmo falta de políticas públicas e interesse político? É possível, sim, resolver. Essa questão ela é interessante, porque na região costeira do país, não só na faixa litorânea, mas nessa faixa mais próximo do litoral, estão as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Em toda essa faixa, nós temos apenas 16% da água disponível, da água superficial disponível, onde tem mais de 80% da população brasileira, com rios já aí completamente comprometidos, poluídos. Só para dar um outro número, mais de 116 mil quilômetros de rios comprometidos no Brasil. Em termos de distância, isso significa 1/3 do caminho da Terra até a Lua. Agora, sem dúvida, é possível sim resolver o problema da escassez, até porque existem lugares com maior escassez do que o semiárido, ou até mesmo a região Nordeste, incluindo o semiárido, que lidam e superam com essa questão. Para isso, é fundamental fortalecer os mecanismos de governança da água, de gestão dos recursos hídricos. E nós temos grandes experiências também no Nordeste, desenvolvido pela sociedade civil. Existem experiências fantásticas de gestão comunitária da água, da articulação do semiárido, que reúne mais de 700 organizações, de um projeto do Ceará, do CISAL, que é fantástico, que exatamente com essas outras alternativas, tecnologias sociais, asseguram água para milhares de pessoas. Então, existe conhecimento, existe tecnologia, tem que ter mais apoio do poder público no fortalecimento desses mecanismos de governança e gestão. Porque outro aprendizado que nós temos e sabemos é que lugares que superam esses desafios, o que está por trás? Integração entre setores, governança, boas práticas. E aí você tem uma concertação de um ciclo virtuoso. E é exatamente isso que a TNC acredita. Precisamos romper esse ciclo
vicioso de uma coisa ruim levar outra coisa ruim e virar uma bola de neve, para o inverso. Olhar as transformações necessárias, as questões estruturantes, e são questões complexas que não acontecem da noite para o dia, para gerar um ciclo virtuoso, onde uma coisa positiva leva a uma outra coisa positiva e essa bola de neve, ao inverso, também ocorre. E uma experiência nesse sentido, não é no semiárido que a gente tem, mas tem aqui pertinho até de onde eu estou, em São Paulo, Extrema. A gente cita um caso bastante interessante, né, que não é de semiárido, não é de seca, mas é de boa prática, porque no final do dia são essas boas práticas, gestão e governança, que são necessárias, que é o caso de Nova York, que entendeu que era mais importante conservar, recuperar os seus mananciais do que ficar buscando água poluída. E economizaram muito, investiram 1,5 bilhão de dólares. Você fala, bom, não temos esse recurso, mas deixaram de gastar 6 vezes menos, com essa recuperação, proteção e beneficiando quem está lá na terra. Aqui no Brasil também temos uma experiência muito interessante para trazer para uma outra realidade, que não essa da articulação do semiárido, do sisal, dessa gestão comunitária de água que existe no Nordeste, que precisa ser fortalecida e ampliada, mas uma aqui também da região Sudeste, aqui em Minas Gerais, que a gente chama da nossa Nova York mineira. Para citar o que é importante, né? Quer dizer, uma visão, uma liderança local, com uma pessoa no município, o secretário de Meio Ambiente, que tinha uma visão da recuperação daquela área de mananciais para o município. Ele tinha essa visão, buscou parcerias, tinha um burro, um Fusca e 20 mil reais. Esse programa, depois de 10 anos, virou uma referência nacional, reconhecida internacionalmente, inspirou hoje uma iniciativa para mais de 380 municípios, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que visa contribuir com 10% da meta climática brasileira, restaurando 1.200.000 hectares, gerando emprego, virando negócio numa cadeia produtiva, estimulando essas ações onde pessoas e natureza prosperam conjuntamente. Aquele projeto que começou com burro, com Fusca e com 20 mil reais, hoje, além dessa iniciativa da Mantiqueira, localmente no município, existem mais de 5 milhões de reais que são investidos anualmente na conservação do meio ambiente. O município visa multiplicar a área de cobertura florestal. O burro morreu, mas deixou descendente. O Fusca está lá até hoje funcionando, inspirando iniciativas para ser ampliada e levada para outras localidades. Para dizer que é importante também ter a liderança, as pessoas que fazem diferença. E se com 20 mil reais, um burro, um Fusca, foi possível promover essa transformação, a gente acredita, sim, que é possível gerar essa transformação em todo o território nacional, inclusive nessa que, não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, também colocou para a questão do semiárido do Brasil, para o Nordeste brasileiro. Francisco Joalci. O Francisco. Para finalizar, e tem muito a ver com isso que você falou, porque você falou de uma iniciativa que não esperou por órgãos governamentais, não esperou pela política, enfim, para poder ter iniciativa. Mas a gente tem uma pergunta do Léo Dorfman, que ele faz exatamente esse questionamento. Qual a opinião do Samuel para que órgãos governamentais passem a aceitar tecnologias e soluções alternativas para o abastecimento de água e tratamento de efluentes? De onde deve partir a iniciativa de mudança, como, por exemplo, banhados construídos ainda não possuem norma técnica? Eu queria que você falasse rapidamente. É a nossa última pergunta, porque a gente sabe que o seu tempo está muito curto. Vamos lá. Não, perfeito. Bom, eu acho que tem que ter um diálogo, né, na busca também dessas inovações. E também existem experiências que reúnem desde órgãos de Estado, essas startups, organizações da sociedade civil, coletivos, empresas, e a gente sabe que também essas boas práticas e casos de sucesso acontecem quando mecanismos de inovação e abertura e estímulos financeiros também existem. Então, eu acho que um pouco é como que a gente aproveita essa gestão do conhecimento, porque é preciso ter essa abertura, é preciso avançar na inovação, mas é preciso também ter a participação e o compromisso ali do órgão público, porque no final do dia ele também tem a responsabilidade na implementação. Tem um papel de corresponsabilidade da sociedade, mas o órgão público no mínimo, ali na regulação e na gestão desse processo, que pode ser e deve ser colegiado.
Então, a busca pela inovação, pela eficiência, ela é absolutamente fundamental. E o nosso sistema, ele ainda é muito ineficiente. Para falar da questão da água potável, especificamente, o nosso sistema ele é completamente inadequado. Hoje, a média de perda no Brasil é algo em torno de quase 40%, sendo que existem regiões como a Norte, chega a perder 70% daquilo que é produzido. E também no Nordeste a perda é muito alta, numa área onde já não tem um recurso disponível. Então, a busca da eficiência ela é fundamental. E as tecnologias e as inovações, e às vezes a gente pensa em inovação como uma coisa ultra high-tech. Não, às vezes a inovação é como essa que aconteceu em Extrema, com um burro. Precisava ter um burro para subir a montanha. Né? Quer dizer, então é preciso considerar todas as alternativas, é preciso considerar todas as possibilidades e o estímulo para isso, que pode acontecer com as escolas, desde o ensino médio, desde das universidades, das instituições de pesquisa, dos coletivos, das startups que estão se movimentando em torno desse tema e o apoio a esses processos, porque no Brasil a gente ainda vê uma dificuldade muito grande do estímulo exatamente a essa inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento da ciência. Muito bom, Samuel. Olha, parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez por participar aqui do fórum. A gente tinha pelo menos umas 20 perguntas para fazer das pessoas, mas a gente sabe que o seu tempo é muito corrido. Então, obrigado aí pela participação no webinar O Ciclo das Águas. É uma iniciativa do Fórum Urbanidade, né, que conta ainda com a realização da Cidade Urbitar, aqui em Brasília, e da editora Nosso Bairro, por isso que eu vim com essa camisa aqui do jornal Nosso Bairro, para fazer um merchan, e conta aí com a iniciativa, com o apoio institucional da editora Nosso Bairro e Fundação Aaron Birman também. Muito obrigado. Olha, a gente vai ter o webinar já no início de julho, nós vamos falar ou de mobilidade urbana ou de tecnologias de monitoramento na cidade. Se você puder participar também, será um grande prazer tê-lo aí na nossa plateia agora, né, fazendo perguntas. Márcio, com o maior prazer, eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo a discussão que nós tivemos no webinar, então parabéns também por essa promoção, abertura do diálogo, focando em soluções, acho que isso é muito importante, né? Perguntas aí muito interessantes, que mostram também a qualidade de participação do público presente e conta aí com a TNC. Eu também estou com uma camisa, não da TNC, mas de um parceiro do PCJ, que é o Comitês de Bacia, Comitês e Agências de Bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, é como que a gente soma os esforços e todos numa mesma direção, nesse caso, em busca da segurança hídrica. Beleza, Samuel, obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.